Meu nome é Natália Vieira, eu tenho 36 anos e eu sobrevivi ao câncer de mama. Eu descobri o meu nódulo através de um exame de rotina, ou através de um exame de ultrassom, e quando o médico visualizou um pequeno cisto, ele achou que era interessante investigar esse cisto por conta das características e também do meu histórico familiar. E quando ele me falou isso, eu já fiquei muito apreensiva, fiquei com muito medo e já comecei a chorar, porque lá no fundo eu sentia que poderia ser sim algo mais grave. E eu já saí chorando do laboratório. A minha mãe, ela teve câncer de mama antes dos 40 anos de idade. Eu era adolescente, eu vi toda a luta dela contra a doença. E além dela, mais outras duas primas também tiveram, todas nessa mesma faixa etária. Então eu cresci sabendo que deveria ser um cuidado, deveria ser uma atenção em relação à minha saúde. Devido a esse histórico familiar, quando eu fiz 30 anos, eu decidi que era interessante eu ter um mastologista de confiança, que é um profissional especialista nas mamas, para me acompanhar. Então, anualmente eu fazia os exames, passava por consulta e foi devido a esse cuidado que eu pude ter a oportunidade de ter um diagnóstico da doença em fase inicial, porque o meu nódulo ele não era palpável e se não fosse o exame eu não teria descoberto a tempo de ter um tratamento relativamente leve como foi o meu. Receber o diagnóstico foi muito difícil, é muito difícil saber que você tem uma doença e que você vai ter que passar por um longo tratamento. Então, de repente, eu me vi tendo que fazer vários exames e aguardar pelo resultado desses exames também é muito difícil, é muito angustiante. E todo aquele tempo que você achava que não tinha antes para cuidar da sua saúde, você acaba tendo que focar nela, porque a doença ela não te espera. Não importa em qual momento da sua vida pessoal ou profissional você esteja, a sua prioridade é a saúde, você tem que cuidar dela. Então, com o apoio da família, dos amigos, eu encontrei forças para seguir em frente e enfrentar esse tratamento e me preparei para cirurgias, para quimioterapia e seguir em frente. No dia 12 de outubro de 2019, eu dei o primeiro passo contra a doença. Eu fiz a cirurgia de mastectomia bilateral. Fiz bilateral porque eu fiz o teste genético e ele deu positivo e foi a recomendação médica. E é uma cirurgia muito delicada. A mastectomia ela é agressiva e necessita de repouso. E apesar de todas as boas condições, um pós-operatório cuidadoso, eu tive complicações. Então, com mais ou menos 40 dias, eu tive que fazer a retirada das próteses e foi um momento muito delicado, muito difícil, porque eu não me preparei para ficar sem peito. Então, foi bem doloroso, mas graças a Deus eu consegui seguir em frente, consegui ser forte e também passar por essa fase. Eu tive muita dificuldade em aceitar que seria necessário fazer a quimioterapia. Eu tinha muito receio, muito medo dos efeitos colaterais, eu não queria perder o meu cabelo, então eu falava o tempo todo que eu não queria fazer a quimioterapia. E aí, nesse período, eu tive uma conversa com uma das minhas primas que também teve a doença e ela falou pra mim que era para eu torcer para eu fazer uma quimioterapia bem forte para realmente eu me ver livre dessa doença, porque fazia mais de 20 anos que ela tinha passado por um tratamento e graças a Deus nunca teve mais nada. E aí eu comecei a entender a importância dessa fase do tratamento, a importância de tomar a quimioterapia e o quanto ela ajudaria o meu corpo no combate contra o câncer. Então eu comecei a compreender e entendi que era necessário e fiquei de bem com a quimioterapia. E eu tentei passar pelas quimioterapias da melhor maneira. E um dia muito especial foi que o meu aniversário caiu num dia de uma sessão. E eu pedi autorização para o hospital onde eu fazia o tratamento para poder fazer uma festinha
junto com os outros pacientes, e eu nunca mais vou esquecer desse aniversário, porque foi muito especial comemorar mais um ano de vida junto com outras pessoas que também estavam lutando por ela. 2019 foi um ano muito complicado para mim em relação à saúde. Eu já havia tido um problema grave de coluna no início do ano, passei por uma cirurgia de hernia de disco e quando eu estava me recuperando dessa cirurgia, eu descobri o câncer. Então, eu ficava me perguntando do porquê eu estava passando por aquilo, o que eu tinha feito para merecer aquilo. Foi muito difícil. E eu também ficava preocupada com o julgamento das pessoas, o que elas iriam pensar, sabe? Aquela coisa, nossa, o que a Natália fez para merecer passar por tudo isso? Mas aí depois de um tempo eu pensei que não era o porquê, e sim para quê. E eu comecei a tentar aprender com a situação, com as dificuldades, e eu sei que passar por uma doença não faz de ninguém um santo, mas você sim ressignifica a sua vida, você afina os seus valores, você passa a enxergar a vida de outra maneira e você passa sim a querer ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Eu sei que para quem está passando por tratamento é um momento difícil, a gente olha o tratamento e vê que ele é longo, são muitos efeitos colaterais, mas tenha certeza de que essa fase vai passar. E busque quando preciso também apoio na família, nos amigos. E uma coisa que me ajudou muito foi aqui ter o apoio das redes sociais. Aqui eu conversei com muitas pessoas, recebi muito carinho, vi muitas inspirações porque eu pude ver mulheres incríveis passando por tratamento de uma maneira extraordinária, então isso me inspirou muito. E eu espero também que inspire a você a passar por isso e confia que isso vai passar e vai ser só uma página virada na sua vida. Tenha hábitos saudáveis, cuide da sua mente, do seu corpo e fique atento aos sinais dele. Aproveite o Outubro Rosa para fazer os seus exames e deixá-los em dia. Para o câncer, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura.